Eu acabei de sair do culto, acabei de sair da igreja, entrei aqui no carro, no estacionamento e liguei esse celular pra falar, porque Deus vai me usar pra falar com você. E se tiver uma pessoa for alcançada, eu já vou ficar muito feliz e vai haver festa no céu por causa de uma pessoa. Quantos bilhões de pessoas tem nesse mundo? Se uma pessoa se render a Jesus, tem festa no céu. Deus, ele deixa 99 ovelhas por causa de uma, pra ir atrás de uma que se perdeu. Você que está perdido, que está longe, pode ter certeza que ele vai te resgatar. E ele está aqui hoje para te dizer que você é amado e que ele te quer de volta. Graça e paz ao Senhor Jesus. Eu sou a Camila, uma mulher comum, mas que serve a um Deus sobrenatural. E eu vim aqui hoje para dizer que vocês são escolhidos, amados, desejados. Aquele que Deus teve uma iniciativa de se entregar e morrer numa cruz para te salvar. E eu venho aqui contra os meus medos e as minhas inseguranças, os pensamentos que dizem que eu não sou ninguém, que dizem pra mim, olha a sua história, quem é você pra estar falando de Deus. E eu já lutei e relutei e resisti muitas vezes. Deus me incomoda pra falar, pra fazer, pra ir. Eu até tento, vou, mas logo eu me escondo. Eu fujo e começo a olhar pra mim, como Pedro, saindo do barco, vendo que Jesus está ali, que é o mestre. Pedro então começa a afundar, porque ele tira os olhos de Jesus e olha para ele e olha para as ondas. Então, eu venho aqui te lembrar para você parar de olhar para você mesmo, para quem você é, para o seu passado ou para circunstâncias que se levantam ao seu redor, dizendo para você parar e para você desistir, que você não é ninguém. Ei, você é amado do Senhor. Em João 15, ele fala assim, não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi. Jesus te escolheu. Você não é qualquer um. Ele morreu por você, ele te deseja, ele quer você de volta. E como o filho pródigo que foi embora, ele é como um pai que anseia pela sua volta. E assim que ele te vê, dando um passo na direção dele, ele vai correr ao teu encontro, e vai te abraçar e vai te beijar. Não perca tempo e venha para ele. Não deixe o inimigo tirar de você aquilo que é seu. Deus colocou uma porta diante de você e essa porta está aberta, você tem livre acesso ao Pai. Sabe uma coisa que Deus falou no meu coração hoje no culto? Lembra daquele versículo que fala assim, ó, que nada, gente, é nada mesmo, pode nos separar do amor de Deus? Teve aquele momento que Lázaro morreu, Jesus chegou ali, dias depois, o corpo já estava até fedendo, e Marta e Maria chorando e ali falando com Jesus, e as pessoas comentando, mas ninguém ouvia ele. Sabe quem que ouvia ele? O Pai e Lázaro que ouviu, quem estava morto. Então ele falou com o Pai e depois chamou Lázaro, vem para fora. Nem a morte foi capaz de separar Lázaro de Jesus, nem a morte foi capaz de separar ele do Pai. E ele foi ressuscitado. Gente, Jesus, ele morreu e ressuscitou, e é isso que ele vai fazer conosco. Ontem, no meu devocional, Deus me chamou a atenção, me recordou de Jonas, né? De que ele ouviu o chamado de Deus e fez totalmente ao contrário, e fugiu, foi para Tarsis. Ele não foi até Nínive fazer o que Deus pediu para fazer, que era pregar para eles, que eles estavam em pecado e que precisavam se arrepender, nesse sentido de que Deus viria destruir caso eles continuassem naquele caminho. E Jonas, ele não quis fazer isso, porque aquele povo era mau. Então ele foi, para outro rumo. E ele me relembrou, falou assim, Camila, você é Jonas. Porque eu tenho falado contigo, eu tenho promessas para você e você tem fugido, você tem ido contra. Você tem se acovardado, se enchido de medo. Você tem olhado para você mesma e não tem olhado para o seu Pai, para o seu Deus e Senhor, aquele que pode fazer por você. E hoje no culto, ele falou, abra sua boca, Camila, abra sua boca que eu vou encher. E eu tô aqui obedecendo a Deus. E eu deixei o meu medo por amor a vocês. Eu vim aqui porque Deus ama vocês. E assim como Deus deu uma segunda chance para Nínive, quando Jonas finalmente, foi lá e obedeceu a Deus e foi fazer o que Deus pediu, Deus, ele deu uma segunda chance para aquele povo. E antes disso, Deus deu uma segunda chance para Jonas. Porque ele chamou Jonas para fazer, Jonas não fez, resistiu. E Deus foi lá e fez tudo novo, deu uma segunda chance. Mostrando, Jonas, você teve uma nova oportunidade, por que aquele povo não pode ter? Eu, Camila, tive uma nova oportunidade de Deus, porque vocês também não poderão ter. Porque eu não posso vir aqui falar pra vocês, ei, Deus está te esperando pra te abraçar e te receber de volta na casa dele.
Corre para os braços do Pai, corre para a presença de Deus. Deus, ele quer você em 2 lugares. No seu quarto com ele, na intimidade, e na igreja. E eu não tô falando que a gente não tem que trabalhar, tem que trabalhar e muito. Deus, ele não gosta de preguiçoso. Ou que a gente não deva se divertir, estar com a família, com os amigos, temos sim. Mas eu tô falando no sentido espiritual. Espiritualmente, Deus quer você com ele, no seu íntimo, no seu quarto, no banheiro, dentro do carro, onde você estiver, a sós. Mas ele também te quer no meio da igreja, no meio da congregação, que é onde Deus ordena a bênção. E é ali, gente, que a gente pensa assim na igreja como um restaurante, só que um restaurante espiritual. É lá que você vai se alimentar. Entendeu? É lá que você vai ficar forte, que você vai renovar as suas forças para continuar e ter a sua semana ali abençoada e ser usada por Deus lá fora. As pessoas lá fora estão precisando de Deus. Quantas ovelhinhas perdidas estão lá fora que precisa de você, do seu testemunho, da sua vida. A sua história faz sentido. Ah, mas você não sabe o que eu vivi, Camila. Você não sabe quem eu sou, o que eu fiz, o que aconteceu comigo. Mas Deus sabe. Então Deus está falando assim, acorda. Acorda e vem pra mim. Eu quero você do jeito que você está. Eu desejo você, eu anseio por você. Quando ele ia no jardim, fala que Deus ia visitar Adão. Ele ia atrás. A palavra de Deus diz que Jesus se entregou por nós, que ele morreu por nós, que ele se humilhou. Ele não ousou ser igual a Deus. Ele se fez servo, ele se fez pecado para que a gente fosse perdoado. Jesus é ele que fez por nós. Deus é amor. É amor, mas ele também é ação. Ele não vai só sentir, ai, como eu amo meu filho. Não, ele vai fazer. Eu vou fazer por ele. Gente, eu estive numa situação que eu pensei que eu ia morrer. Eu desejei a morte. Mas eu pedi socorro para Deus. Falei, Deus, me tira dessa situação. E Deus me resgatou. Ele me tirou dali. E eu sou eternamente grata. Eu tenho paz e alegria. A gente tem que lidar com as nossas consequências, com os traumas, com feridas. E Deus é um Deus de processo. Então, às vezes, vai levar tempo, vai levar semanas, dias, meses, talvez. Mas pode ser que demore menos. Pode ser que Deus faça num dia, se Ele quiser. Ele é capaz de fazer isso. E Deus tem me curado, tem me tratado. E a cada dia eu vejo Ele me sustentando e me carregando no colo quando necessário. E às vezes Ele só pede, continua caminhando, continua dando passos. Mesmo que pequeno, gente. Mesmo que a nossa fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda. A gente pode mover montanhas, mover montes dali pra lá. De cá pra lá, que seja. Mas sendo pequena, a gente é capaz de muita coisa em Deus. Tudo a gente pode naquele que nos fortalece. E nós podemos ter aflições, vento pode bater na nossa casa, tribulação, mas Deus, Ele traz a paz que excede todo entendimento e a alegria que o mundo não tem. Ele te sustenta, te consola e te fortalece em todo tempo. Sabe aquela frase que as pessoas têm falado na rede social assim, ó, Deus vai te pegar na curva, Jesus vai te pegar na curva. E foi isso que Ele fez comigo. No início do ano, eu até falei assim pra algumas pessoas. Alguns me perguntaram, Camila, e agora? Você vai voltar pra presença de Deus, igual você era anos atrás? Você vai voltar a ser crente, né? Tudo mais. Eu falei, não vou voltar a ser aquela Camila, não. Não, eu não quero ser religiosa daquele jeito, não. Não, Deus me livre. Não. Nossa, tem pavor de igreja. E assim, fui ferida pela igreja. Acredito que muitos foram, por causa de falta de sabedoria de líderes. Então eu tinha esse pensamento e declarei isso. Falei, eu não vou não. E Ele me pegou na curva e eu tô aqui, na igreja, apaixonada por Jesus novamente. Eu me lembrei da onde eu caí e eu fui lá e resgatei o meu primeiro amor com Jesus. Porque não depende, assim, não é só por Deus, depende de mim também. De eu querer fazer minha parte e me render. Aí você pode pensar, mas eu não quero ser crente chato, crente brega, nossa, crente careta. Gente, vocês não têm noção do que te espera na presença de Deus. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus sonhos. Os pensamentos de Deus são mais elevados. Aquilo que Ele tem pra você é maior do que você possa imaginar. E ganhar o mundo inteiro não compensa se você vai perder a sua alma. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Viver aqui na terra com Jesus é um privilégio. Viver a eternidade com Ele, então, não tem preço. Não tem preço. Gente, não tem nada que se compare a Jesus. Não tem nada que se compare a estar com o seu Pai. O vazio que você sente, que mesmo você conquistando coisa, estando em volta de pessoas, conquistando sonhos, chegando lá onde você quer, você vai olhar pra você e vai estar vazio. Você vai deitar a cabeça no seu travesseiro e vai faltar alguma coisa. Tô falando do vazio que só Deus pode preencher.
Que mesmo que você tiver que enfrentar algumas situações também psicológicas, físicas, saúde, emocional, material, o que for, mas Deus vai te auxiliar. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar estratégia, Ele vai fazer o impossível por você, Ele vai usar profissionais da saúde, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar empresários, Ele vai abrir portas onde não há portas. Deus, Ele é o dono da chave. Ele tem a chave nas mãos dele e o que Ele abre, ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. Você é protegido. Não tenha medo. Não tenha medo de homens. Não tenha medo de circunstância, porque Deus, Ele te livra, Ele te esconde, Ele te protege. Eu lembro quando eu tinha 16 anos e uma mulher de Deus falou assim pra mim, leia o livro de Esther. E eu, assim, era muito leiga mesmo. Ainda tenho muita coisa pra aprender. Tô enferrujada. Uns 4 anos que eu fiquei sem buscar Deus, sem estar realmente no centro da presença de Deus. E Deus, assim, realmente no meu coração. Deu uma enferrujada, né, gente? Então eu tô tendo que recordar muita coisa. Mas eu lembro que quando eu li, ela pediu, né? Eu não entendi muita coisa. Mesmo estudando, usando a internet, não veio aquilo. E hoje o pastor pregou sobre Esther. E acho que já passou há mais de 10 anos que eu tinha lido pela primeira vez o livro de Esther. Meu Deus do céu. Eu vou resumir aqui pra você. A Esther, ela é a representação da igreja. E também representa você. Ela é aquela que foi escolhida pelo rei. E a rainha Esther, ela tinha livre acesso ao rei Assuero. E você tem livre acesso ao seu pai e ao seu rei. Então, entra com ousadia. Você pode ir lá pro seu quarto e se humilhar e falar, Deus, eu te aceito como meu único e suficiente salvador, Jesus que morreu por mim, e eu sou dele, ele é meu, e a partir de hoje eu quero viver uma vida contigo. Abra o seu coração que ele vai entrar e vai cear contigo, ele vai fazer parte da sua vida, do seu coração, da sua família, onde você estiver, o que você for fazer, Deus vai estar com você, onde você pisar a planta dos seus pés, ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar, não temas, não fica com medo. Eu digo pra mim, Camila, não fica com medo. Só abre a sua boca e fala. E muitas vidas serão alcançadas. Você vai ser alcançado. E através da sua vida, muitas vidas também serão alcançadas. E assim vai se multiplicando o reino de Deus. Quando eu tinha 16 anos, quando eu aceitei Jesus, teve uma corrente no Facebook que era assim, alguém pregava 5 minutinhos e marcava uma pessoa. Essa pessoa tinha que pregar e marcar outra pessoa. Pregar e marcar outra pessoa. E eu nunca tinha estudado a Bíblia a fundo, nem pregado pra ninguém. Mas eu aceitei o desafio. Fui lá e preguei. E a primeira palavra que eu preguei na minha vida foi 1 Pedro 2,9, que diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você é escolhido e você é importante e você é amado, você é desejado. Jesus te comprou por um bom preço, Ele te comprou com o sangue dele, você pertence a Ele, você é povo adquirido, você é aquele que vai ser usado por Deus de uma forma extraordinária. O que habita em você é tremendo, é grande, é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ressuscitou e foi para o Pai, Ele falou assim, eu não vou te deixar órfão. Você tá achando que você vai ficar sozinho nessa terra aqui? Capaz que vai. Eu vou te enviar o Espírito Santo. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Ele vai fazer morada em você. Recebe o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Eu profetizo que você vai ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Você não vai estar sozinho, nem quando você estiver sozinho, porque Ele vai estar lá. Ah, Camila, mas eu sou fraca demais, eu não dou conta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ah, mas eu sou pequeno, eu sou grande. Ah, mas eu não consigo, eu sou o Deus impossível. Ah, mas ninguém me ama, ninguém me quer. Eu te quero, eu morri por você. Ah, mas eu não tenho habilidades, não tenho dons, eu não tenho talentos. Sou eu quem faz na sua vida. Abra sua boca que eu vou te encher. Eu vou capacitar, vou adestrar suas mãos para a batalha. Você vai vencer gigantes, você vai vencer exércitos, batalhas, porque eu sou o Senhor dos exércitos e não perco nenhuma guerra. E é com Jesus que você vai conseguir. Eu assim penso, cara, quem sou eu? Ai, às vezes eu olho pra mim e penso assim, ai, como você é boba, Camila.
como você é pequena e quantas falhas você tem, quantos pecados. Agora tá acontecendo outro culto lá dentro da igreja. E eu tô aqui pregando pra você. É porque Deus quer. Porque se fosse por mim, eu ia ficar cheia de vergonha, pensando, quem sou eu, não sei o que, não sei o que. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Pra você também que às vezes pensa como eu. E nos seus momentos de dúvidas e de ansiedade, de preocupação. 1 Coríntios 1:27. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E, para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Deus escolheu os loucos e os fracos. Mas eu não sei, mas eu não entendo, mas eu sou fraco, eu sou pequeno, mas Deus quer te usar. A glória não é tua, é dele. A glória não é minha, é dele. E se ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Se ele quiser que eu não faça, eu não vou fazer. Eu quero obedecer a Deus. Existem tantas pessoas no mundo, na verdade, acredito que todas, né? Sofrem ou têm algum sofrimento, têm alguma dor, têm alguma luta. É porque a gente para ver só a nossa dor e imagina assim, não tem ninguém sofrendo, só eu tô sofrendo. Eu vejo tantas pessoas rindo, tantas pessoas curtindo, viajando, conquistando. Mas todas elas sofrem e têm dor. Só que Deus, Ele não atende dores e sofrimento. E sim, pedidos. Você vai estar lá sofrendo, chorando, mas se você não for até Ele, se você não der o seu passo, aquilo que você pode fazer, você não vai ver o mover e o sobrenatural. A mulher do fluxo de sangue estava 12 anos sangrando e ela fez de tudo. E dá pra ver que ela tinha condições financeiras, que ela gastou tudo que ela tinha com médico, com pessoas. Tudo que as pessoas falavam, ela ia lá pra ver se resolvia. E nada resolvia completamente. Até que um dia, ela cansada da situação que ela estava, ela resolveu agir. Jesus estava passando por ali, e uma multidão o cercava, e ela pensou, se eu apenas o tocar, eu serei curada. Quem quer tocar? Fulano? Ciclano? Não, ela mesma. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Olha o tamanho da fé dela, só de tocar ali na orla das vestes, na barra, na pontinha da roupa de Jesus, ela ia ser curada. Olha como que era o conhecimento de quem era Jesus para ela. Ele pode fazer. Só Ele pode resolver por mim. E se eu apenas tocar na roupa, não é nem nele, não é nem no braço, nas costas, no pé, é na roupa que ele está usando, eu vou ser curada. E Jesus sentiu que o poder havia saído dele, ela havia sido curada. Virou e perguntou, quem me tocou? Vocês acham que Jesus não sabia? E o povo ainda responde, não, peraí, não foi nem o povo não, foi os seus discípulos. Falou, uai, Jesus, tem uma multidão te apertando, o senhor ainda pergunta quem te tocou? Não parece uma má resposta, ué? Não, você tá perguntando isso não, olha o tanto de gente aqui, todo mundo tá te encostando. Mas não como aquela mulher. Muita gente pode estar à sua volta, fazendo do mesmo. Todo mundo ali, caminhando para a mesma direção. Mas se o seu coração estiver voltado para Jesus, se os seus pensamentos estiverem voltados para Ele, Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. Não é pelo fazer comum, mas é pela fé que você tem no seu coração. Que mesmo com pouca força você guarda a palavra de Deus. Que mesmo capengando, querendo desistir, você não abre mão daquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Da palavra que você guardou no seu coração. Que vem da boca de Deus. Jesus é a palavra. Então você está guardando Jesus no seu coração. Aí eu te pergunto, vocês acham mesmo que Jesus não queria que ela fosse curada? Você acha que Jesus queria que ela ficasse sofrendo mais 13, 14, 15 anos? Mas aquilo dependia dela. Se ela não fosse até Ele, ela não seria curada. Então ela foi lá e fez. Então Jesus curou porque ela foi até Ele. Tem aquele versículo que fala, quem pede recebe, quem bate a porta é aberta. Então você precisa ir, você precisa bater, você precisa pedir. Deus, Ele quer relacionar com você, Ele não quer que você seja uma parede. Ou então igual ao que as pessoas querem que você seja, Ele quer que você seja autêntico, ousado, corajoso e chegue até Ele. Chegue até o seu pai e assuma a sua posição de filho, de filha, porque o que é dele é seu, porque você é filho dele. Como a parábola do filho pródigo. Tudo que era do pai era daqueles filhos. E Jesus está fazendo um convite para você. Vinde a mim, vem até Ele. Gente, o que Deus quer fazer na sua vida não tem base não. É tremendo.
É tremendo, é tremendo. Esses dias eu fiquei, assim, uns dias meio, sabe, meio chué, meio pra baixo, pensando, ah, não, Deus, acho que tudo aquilo que o Senhor tem falado pra mim não deve ser pra mim, não. Olha a minha vida, olha minhas limitações, eu acho que eu vou me esconder. Eu tinha até postado um vídeo aqui e coloquei no privado, mas eu voltei a colocar no público hoje. E eu quis me esconder, falei, não, deixa quieto, vou ficar ali sentadinho ouvindo só. Deixa pra lá. Mas ele me falou, abre a sua boca, Camila, que eu vou encher. Eu vou encher. E eu tô aqui crendo naquilo que Deus falou pra mim, mediante a palavra dele, na congregação, na igreja, para que vidas sejam alcançadas. Não é por mim. Que eu diminua e que ele cresça. A vontade que dá, gente, realmente, às vezes é de sumir, sabe? De largar tudo. E eu larguei. Uns 4 anos atrás eu larguei a mão do arado. Eu deixei a casa de Deus, a obra de Deus. Eu pregava na igreja, cantava na igreja, tocava na igreja, fazia teatro na igreja, cuidava de células, de pessoas. E eu deixei tudo para trás, por causa das minhas vontades, dos meus desejos. E a palavra diz que um abismo puxa outro abismo. E eu vi abismos e abismos na minha vida. E algo que eu nunca tinha pensado na minha vida, eu passei a pensar em morrer. Que era a única forma que eu via de sair daquela situação. Eu não quero mais viver. Eu não aguento mais. Mas Deus tinha muito mais na minha vida. E Ele viu. E quando eu me posicionei, falei, eu não aceito mais a situação e eu quero a Tua presença de novo. Eu quero recuperar o meu primeiro amor. Eu quero, Senhor, estar contigo novamente. Ter intimidade com o Senhor. Eu quero ser conhecida pelo Senhor. Eu quero conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. E eu anotei isso no meu caderninho. E busquei e fiz a minha parte. E foi difícil. De lá pra cá, me aproximei e depois tudo piorou. E tentei me aproximar de novo e tudo piorou. Até que por fim Deus completou a obra e eu consegui. Graças a Deus, né? Me reaproximar. Então é uma entrega diária. Então se tem dias que eu deixo de buscar, deixo de orar, deixo de fazer devocional, eu fico fraca. E é como o esporte, se tem dias que você não treina, você fica dias ou semanas ou meses, você vai ficar fraco, você vai perder condicionamento físico, vai pensar até em não voltar mais pra academia, certo? Assim é a vida espiritual, se a gente deixa aos poucos as coisas, a gente vai perdendo o desejo, a vontade, ficando fraco e não querendo pisar mais lá dentro. A gente passa a não desejar a presença de Deus. Quão especial é a gente sentir a presença de Deus e ouvir a voz do Pai. Quão precioso é sentir o Espírito Santo dentro da gente e olhar à nossa volta, ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz pra gente orar sem cessar. E qual é a frequência da nossa oração, da nossa busca, da nossa entrega? Comparado com as outras coisas, tem coisas que competem. O nosso trabalho, os nossos planos, as redes sociais, pessoas, os nossos desejos, nossa carne fica competindo e a gente acaba não ouvindo a voz de Deus e não querendo saber das coisas de Deus. E eu não estou dizendo aqui pra gente entrar numa caixa e se fechar e se isolar. Não é sobre isso. Deus, Ele quer transformar pessoas para que pessoas também alcancem pessoas. Pescadores de homens. E isso é só o começo. Deus tem muito para fazer na sua vida. Busque um relacionamento com Ele. Queira ter um relacionamento com Ele, porque Ele já quer ter um relacionamento contigo. Creia nas promessas de Deus. Levante-se, procure uma igreja. Se você não gostou dessa igreja, continue procurando, ore para Deus confirmar no seu coração, para te encaminhar para um lugar, mas você precisa ir até essas igrejas. Não vai vir uma igreja até na sua casa. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso também. Mas eu falando assim, tem coisas que cabe a você fazer. E você vai se encontrar e vai ser fortalecido. Não tem igreja perfeita, porque a igreja é feita de pessoas. E pessoas são imperfeitas, assim como você é, assim como eu sou. Mas um ajuda o outro. Um tem algo para oferecer para o outro. Você tem uma fraqueza, o seu irmão tem outra fraqueza. E vocês vão confessando uns aos outros, orando uns pelos outros e vão se fortalecendo e se protegendo. Às vezes você tem medo. Camila, eu vou perder amizades. Eu vou perder pessoas. Eu vou perder, às vezes, o amor da sua vida. Às vezes você é apaixonado por alguém que te afasta dos caminhos e do propósito de Deus para sua vida. E vai ter que abrir mão desse relacionamento. Camila, às vezes eu vou ter que abrir mão de coisas que são importantes para mim, do qual eu acho que eu não vou viver sem. Você não vive sem Jesus. E o que você tiver que abrir mão por Ele,
pode ter certeza que vai ter infinitamente mais te esperando. Deus, ele é um Deus que surpreende. E não tem nada melhor do que você agradar a Ele. A alegria do Senhor é a sua força. Se você não acha que você é capaz, ou se você pensa que as outras coisas são mais importantes do que o Senhor, pode ter certeza que Deus vai te pegar na curva. Deus vai te pegar na curva e te mostrar. Deus, ele pega a gente de jeito. Não tem como fugir. Quando chegar a sua hora, e a sua hora já chegou, toma posse. Esse é o seu momento de pegar a palavra. Não deixa que o inimigo roube essa palavra do seu coração. Não deixa para amanhã. Faça hoje, faça agora. Não importa onde você está. Tire um tempo e se entregue para Jesus. Você vai ver ele agir em todas as áreas da sua vida. E quando eu pedi para Deus recuperar, me ajudar a recuperar essa parte espiritual, eu tenho visto ele agir em todas as outras áreas. Ele cuidar de mim. E eu tenho declarado bênção sobre a minha vida, cura sobre a minha vida, restauração sobre a minha vida. E eu tenho visto Deus fazer, e eu declaro sobre a sua vida também que você vai ser curada. Você vai ser curado, você vai ser transformado. Você vai ser salvo em nome de Jesus. E vai ser usado grandemente, de formas que você nem imagina. E pessoas irão glorificar a Deus através da sua vida. Eu posso orar por você? Senhor Jesus, eu peço, Pai, por essa vida que está ouvindo essa mensagem, esse vídeo agora, que seja salvo em nome de Jesus, alcançado com o teu amor. Traga das trevas para a sua maravilhosa luz, ó Deus. Restaura essa pessoa, cura o seu corpo, a sua alma, a sua mente. Restaura a vida espiritual, traga para mais perto, que ela possa ter intimidade com o Senhor. Que vidas sejam alcançadas através da vida dela, que a sua família seja cuidada, protegida, Pai, e resgatada das trevas também, em nome de Jesus. Faça, Senhor Jesus, algo novo, faça tudo novo. Dê uma segunda chance, uma nova vida, uma nova história. Em nome de Jesus, ó Deus, que o teu nome seja glorificado e exaltado através dessa vida. Que o Senhor, Pai, seja engrandecido, que pessoas, Senhor Jesus, vejam a tua glória sobre ela. A tua glória, Senhor Jesus, o teu brilho sobre a face dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu creio que nós já recebemos. Amém. Amém, amém. E agora eu vou me despedir de vocês. Quem sabe semana que vem, no próximo domingo, eu esteja aqui de novo, no carro, no estacionamento aqui da igreja. A maioria já foram embora. Tem poucos carros aqui agora. Porque esse último culto dá menos pessoa, porque ele é mais tarde. E agora já tá tarde. Preciso ir. Recebe o abraço de Jesus bem apertado, que você não se esqueça do quão valioso, quão valiosa você é. Tô muito feliz. E que em breve a gente possa se reencontrar aqui novamente para receber algo novo de Deus, uma nova palavra, uma nova resposta. E Deus, ele te vê, ele te ouve. Não se esqueça disso. Você foi lembrado hoje por ele, neste momento aqui. Até mais. Deus abençoe muito.